Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Estamos dando início à nossa escola dominical em seu lar. Queremos ressaltar essa parte técnica ainda não dominamos ainda por inteiro. Portanto, algumas arrumações aqui. Não deu para nós começarmos no horário que prometemos, 9h30. Pedimos também as devidas desculpas, mas estamos chegando à sua casa, ao seu lar, onde você estiver nesse momento, participe conosco. Hoje iremos refletir sobre a autoridade da igreja. Me parece que essa lição vem assim a calhar. Ela vem assim em um momento muito importante, mais do que nunca não se viu de maneira tão necessária nós refletirmos sobre o papel da igreja, a autoridade da igreja no meio de uma situação como esta que estamos vivendo, a função dos líderes eclesiásticos, a hierarquia da igreja na sua constituição, na sua formação. Então nós queremos convidar você para estar conosco a partir de agora, estudando essa lição que na nossa revista, a lição número 8, a autoridade da igreja. Que Deus nos abençoe grandemente. Um abraço a todos da nossa Igreja Batista Sinai aqui em Itambé, na Bahia, mas também aos irmãos espalhados por essa cidade, pela Bahia, pelo Brasil e também no mundo inteiro. Que o Senhor, nessa manhã, nos enriqueça com a sua palavra. Louvado seja Deus. Vamos ouvir uma palavra de oração com o nosso missionário Alexandre. Amém. Graça e paz, queridos. Hoje, dia 5 de abril, o Brasil encontra-se hoje em jejum. As principais lideranças e autoridades das igrejas evangélicas de todas as denominações, e nós estamos clamando. Eu há pouco fiz um pequeno vídeo falando que eu não vou orar para que Deus cesse a praga. Eu vou orar para que nós tenhamos vergonha porque veio a praga. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que todo líder religioso, todo pastor, apóstolo, bispo, todo pastor, qualquer denominação, ele precisa entender, querido, que não é pedir a Deus que cesse a praga, mas é entender porque Deus permitiu que viesse a praga, para que a gente ore e peça a Deus e tenha vergonha do que nós temos feito diante do Senhor. Pai, eu te peço agora em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nos dá uma aula, Senhor, na tua presença. Nos dá uma manhã na tua presença. Eu te peço, Senhor, em Cristo Jesus, nós trazemos, ó Deus, arrependimento, pano de saco em nossos corações. Que os teus filhos, ó Deus, nesta manhã, venham aprender o papel, o valor e a importância do que serve a igreja de Cristo. Porque ela foi fundamentada, implantada na terra, Senhor, para a realização da mesma. Senhor, fala conosco, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu convido a todos para a leitura do nosso texto áureo, que está em Mateus, capítulo 16, verso 18.
Diz assim o texto sagrado: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras que o Senhor disse ali diante dos seus discípulos, para que refletíssemos sobre o fundamento da igreja. Então, Jesus mostrando a Pedro e aos outros que ali estava, a igreja está edificada em mim, Pedro. Porque se o fundamento da igreja fosse em outro qualquer, claro que essa igreja já teria se ruído, já teria se desmoronado, mas ela está de pé nesse momento de pandemia, de crise, porque Jesus é o fundamento da igreja. Há muitos e tantas outras coisas que hão de se levantar contra a igreja. Mas Jesus disse: elas não prevalecerão. Não prevalecerão. Amém. Glória a Deus. Porque é um alicerce indestrutível. Jesus, a sua palavra, um fundamento deixado, colocado pelos apóstolos, né? Uma doutrina sã, sadia, em que nós podemos assentar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Meus amados, nós estamos, como o pastor já na introdução, disse, nós estamos estudando e vamos estudar a autoridade da Igreja de Cristo. Essa é um dos temas mais importantes, não só da nossa cristandade, entre evangélicos e protestantes, mas da história da humanidade. Porque a igreja, ela surgiu quando Cristo veio a este mundo. A igreja, ela estava oculta, escondida. Conforme nós vamos ver o texto aqui do livro de Efésios, nós vamos ver que o mistério, assim como Cristo, Jesus, era o mistério para os profetas, para a nação de Israel, assim também a igreja. Note, assim também como Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele criou este homem, mas ocultou de falar da mulher. Veja que coisa, que paralelismo, que fantástico. Ele havia criado o primeiro Adão, logo a seguir, ele criou Adão, mas formou Eva. Os irmãos compreendem? Ele criou Adão, mas formou Eva. E isso é o que Cristo fez por nós. Deus enviou Jesus a este mundo para que então, através do seu sangue, ele formasse a igreja. Então, a base da nossa fé é a formação da igreja em Cristo. E eu quero deixar você ciente disso. Você precisa estar ciente. Então, a base da igreja não está, como o pastor mencionou, no homem, ou em Petros, ou nas pedras,
em pequenas pedras, em pequenos seixos, mas está em Cristo, na formação de Cristo. Glória a Deus. E, irmão Alexandre, justamente ao deixar Eva, porque a Eva, no relacionamento conjugal, na união dele, de Adão com a sua esposa, a Bíblia diz que Eva era o corpo e Adão o cabeça. Então nós, como igreja, somos o corpo. Exatamente. E Cristo, a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. É um símbolo claríssimo para nós entendermos que realmente nós somos o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, que é a sua igreja, ele está espalhado nos 4 cantos da terra. Pedro chama da igreja, a igreja universal. Ela está em todos os cantos. Eu não sei aonde você está em sua casa. Eu não sei se você, através das redes de comunicação, agora, nesse momento, na internet, aonde você está, que país está, ou que estado está, que bairro está, que rua está, que casa está. Eu não sei. O que eu sei é que você, que pertence à igreja de Cristo, está espalhada nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Então vamos para a nossa lição, que é tão magnífica. Essa é a base da igreja. Como vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre algumas coisas que a gente precisa identificar e conhecer da igreja. Primeiro, o embasamento da fé, a confissão de Pedro, a confirmação do Espírito, ministérios eclesiásticos, autoridade apostólica, caráter doutrinário, liderança da igreja, pastores, bispos, servos e moral e pastor, profetas, evangelistas, doutores e mestres. Então, nós iremos estudar exatamente disso. A palavra introdutória, querido, é muito significativa para nós. Olha o que o comentarista diz. Nesta lição, trataremos de uma instituição solene da origem divina que existe exclusivamente em razão do seu fundador, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja, ela é uma instituição solene, ela é divina e ela existe. Por que que a igreja ela é uma instituição solene? Porque essa solenidade, essa formação, essa beleza está exclusivamente na igreja. Ela tem a origem divina e ela existe. Primeiro, a igreja, ela é solene, ela é uma instituição solene, de origem divina, e que exclusivamente em razão do seu fundador, e ela existe. Então, a igreja existe como, primeiro, instituição, assim como o pastor e eu, nós estávamos falando, não é? Que assim como Deus formou o primeiro casal, a primeira família lá no Jardim do Éden, Deus também criou, formou a igreja. A igreja, ela passa a ser agora a maior instituição depois de Deus, primeiro Deus, né? Deus, família,
Igreja faz parte deste plano de Deus que a igreja existisse. Deus deu à igreja o nome de casa, casa de Deus. Deus deu o nome de a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Não é isso, meu pastor? É justamente aqui na nossa introdução o que diz, né, o escritor. Ela existe em razão do seu fundador. A igreja só existe porque Cristo existe, está vivo. Ele como fundador, como cabeça da igreja. Então a igreja existe e subsiste por causa do seu fundador, que é Cristo, né? Por isso essas três formas de chamar a igreja: a casa de Deus, a igreja do Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade. Três coisas existentes e suficientes, elas permanecem por causa do seu fundador. Então, como casa, porque esta casa é indestrutível, porque o fundamento dela não foi na areia, não foi, né, em um solo movediço, mas ela foi firmada na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Ela é a igreja do Deus vivo, porque Cristo, né, está vivo, venceu a morte, né, e Ele está vivo entre nós, entre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E também a coluna e firmeza da verdade, coluna e baluarte da verdade, né? E por isso que a igreja é este agente do reino de Deus para reafirmar ao mundo que ela continuará sendo a coluna e firmeza e baluarte da verdade, né? A mentira, ainda que ganhe espaço, mas não prevalecerá, porque a verdade do Senhor sempre há de vencer. Sabe, meus amados, como o pastor colocou aqui, casa de Deus, ou seja, a família em comunidade, a igreja do Deus vivo, ou seja, foi Deus, por meio de Cristo, que chamou os pecadores à sua eclésia, à sua igreja, porque fomos chamados de fora. Igreja, no original, significa eclésia, a igreja que foi chamado de fora. O Senhor chamou a igreja, os pecadores, a igreja, a sua casa, a sua família. E a igreja, ela está firmada em duas coisas: coluna e firmeza da verdade. Preste atenção. Quando Deus formou o caráter de Adão, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que Deus estava formando em Adão? O seu caráter. O seu caráter. A pessoa de Deus. Quem Deus é. Todos os seus atributos. A verdade, a fidelidade, a confiança, tudo está em Deus. Suas qualidades. Ele é divino, Ele é lindo, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente.
ele é onipresente. Dentro dessa característica de Deus na vida de Adão, existe uma palavra que dentro da filosofia, nós criamos e os homens criaram e deram o nome de moral. A moral divina. A moral divina que foi dada a Adão, ela está expressada exatamente na seguinte lição. Quando Deus cria Adão, ele deu a ele a moral divina. E qual é esta moral divina? Que Adão obedecesse todos os seus mandamentos. E ele disse a Adão: Adão, se você comer do fruto da árvore desta vida, do fruto da vida e da morte, você um dia certamente morrerá. Adão pecou, sabemos a história. Deus levantou os patriarcas para o quê? Para então levar a sua moral a todas as nações. Israel pecou, desobedeceu contra Deus, não quis levar a sua moral a todas as nações. O Senhor envia Jesus, Paulo assim diz, nascido de mulher, para então trazer a moral de Deus a este mundo. Jesus chama os homens, os pecadores, ao arrependimento. Jesus chama os homens a estar com Ele. E Paulo assim diz que houve não somente 12 apóstolos, não somente 70, mas 500. E no dia de Pentecoste inaugurou a igreja do Deus vivo, coluna da verdade e baluarte da verdade. Assim é a igreja de Cristo. Glória a Deus. Oh, meu Deus, sinto a presença de Deus. Você sente a presença de Deus aí? Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, esta é uma verdade absoluta. Deus, Ele é coluna da verdade. A igreja passou a ser a moral de Deus, os padrões de Deus neste mundo, meu pastor. E é interessante que às vezes alguns de nós esquecemos que a autoridade do Todo-Poderoso está sobre a igreja, e nós achamos que seria um homem, que seria uma pessoa, uma autoridade terrena, que há de resgatar esta autoridade um pouco arranhada, não por Deus, mas muitas vezes por nós mesmos. Então não será alguém, não será um iluminado aí, desses que a gente se vê, não será um líder, não será um governante que há de resgatar ou de reafirmar, porque a igreja já é a coluna da verdade, ela já é o baluarte da verdade. Então não precisa, né? E o seu fundamento é irremovível. O seu fundamento é indestrutível, é Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, me parece, versos 10, está lá bem claro. Abra a sua Bíblia, querido, por favor, viu? Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco, tá bom? Acompanhe, faça como os bereanos, tá certo? Justamente, capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto,
o qual é Cristo. O fundamento é Cristo. E ninguém absolutamente nesta terra há de colocar um outro fundamento além daquele que já está posto. É Cristo. Uma vez que ele é o nosso fundamento, ninguém mais o será. Então não adianta. Os homens querem reforço, achando que eles podem reforçar a estrutura. Essa estrutura é Cristo. Paulo diz, olha, ninguém. Então, ele diz, mas outros edificam sobre fundamentos falsos. É por isso que é isto que muitos chamam de igreja, que não é igreja, tem ruído. Porque o fundamento de outros é o ouro, é a prata, é o vil metal, né? São as pedras preciosas. Quer dizer, tudo isso simboliza as coisas desta vida, as coisas passageiras. Então, é Cristo o fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso é tão verdade que a igreja se apartou disso no ano 360, quando o primeiro imperador Constantino chama para ele a verdade de Cristo. Veja, a corrupção que a igreja viveu e tem vivido ao longo dos séculos, assim como Israel, né? Lembramos a todos os irmãos que nós amamos Israel, oramos pela nação de Israel, mas ainda permanece, como o apóstolo Paulo diz, com os seus olhos como se fosse escamas, né? Como um manto que está sobre os seus olhos, e que eles só voltarão a enxergar novamente quando Cristo vier novamente. Então, meus amados, a história da igreja tem vários personagens ao longo desses séculos, desde o seu tempo de fundação. Porque desde o tempo da sua fundação, homens se levantaram para declarar que é o seu fundador. Por exemplo, né, como eu estava citando, em 360 depois de Cristo, surgiu Constantino. Constantino foi o homem que criou toda a ideia da centralidade na igreja, como um fundador, o resgatador da igreja. Veja que de 360 até a Reforma Protestante, o que aconteceu? A igreja se degradou, se corrompeu e manchou toda a sociedade, porque ela estava baseada em homens. Então, se a nossa sociedade, pastor, está vivendo o que está vivendo hoje, como eu estava mencionando aqui, eu não vou orar pedindo a Deus que cesse a praga. Eu vou orar a Deus pedindo que nós nos arrependemos, porque a praga não foi enviada por Deus por causa que Deus ele tem alguma coisa de mal contra o homem. Não, o mal é nosso. Meus irmãos, abre os olhos nesta manhã. O mal é nosso, não é de Deus. O mal é nosso. É nós que somos maus. É nós que nos desobedecemos a Deus, nos desviamos de Deus. Não foi isso que Daniel diz? Senhor, cabe a nós o corar da vergonha. Ou seja, o meu rosto ainda sente vergonha, a minha pele fica vermelha quando eu tenho a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Ela é o sustento de todo aquilo que nós chamamos de sociedade e de valores. Por isso que cabe a nós, nesse dia de clamor, nesse dia de convocação para a oração, refletirmos sobre isso.
Até parece que estamos saindo assim do alvo da lição, mas não, né? Estamos falando do embasamento realmente da nossa fé, da nossa fé. Então, conforme o missionário citou aqui, realmente Daniel faz essa confissão. Ele diz ao Senhor, capítulo 9, verso 8, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos rebelado contra ele. O que deve permear nossa busca neste dia? Entre tantos outros pedidos, a misericórdia, porque que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja, como aqueles que governam, aqueles que nos administram, aqueles que julgam, aqueles que fazem cumprir as leis, e assim aqueles que legislam. A nós cabe o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, né? Então, mas a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se nós entendemos nessa manhã que nós somos a coluna e baluarte da verdade, e nos esforçaremos para obedecer ao Senhor, declarando a Ele todos os dias santidade, santidade, santidade ao Senhor. Os homens, a sociedade, os que governam, eles passarão a nos ver como realmente esses que detêm a verdade, que não negociam a verdade pela mentira. Mas, se não nos ver assim, muitos que governam podem nos ver como outras coisas. Não é isso? Como uma massa de manobra, quem sabe? Como uma oportunidade para ver através de nós e nos usar como trampolim, né, para seus planos. Porque a igreja, sendo coluna e baluarte da verdade, como a palavra diz, né, a igreja, o mundo consultaria a igreja. Exatamente. E não o mundo seria o nosso consultor. E não os homens, né, que estão lá fora seriam os nossos consultores. Não. A sociedade, os que governam, os que legislam, os que julgam, né, nos consultaria como igreja do Senhor. Não como instituição, como empresa, né, não. Nos consultariam como homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos continuando a nossa revista. Nós vamos agora sobre o primeiro ponto, analisarmos sobre o embasamento da fé. Né? O que é embasar? Né? O que é a palavra embasar? É aquilo que está alicerce, é aquilo, sua convicção, né? Em outras palavras, sua convicção, né? O que você tem certeza, qual é a sua certeza, qual é a sua verdade, mas não é a minha e nem a sua, é a de Deus. Então isso que nos dá convicção, certeza plena. Então, o embasamento da fé, o passo inicial da vida cristã é a fé. Precisamos reafirmá-la a cada dia, a fim de viver a esperança
que nos está proposta por Jesus Cristo, nosso Salvador. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 9 a 16. Tal fé é libertadora, encorajadora e disseminadora, gerando uma inesgotável fonte de vida daquele que nela se firmam. Veja que coisa interessante. Veja, olha o que Paulo está dizendo aqui em primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, verso 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ele está falando sobre quem? Paulo está falando sobre os bispos e os diáconos. Sobre os bispos e os diáconos. E aí ele vai, no versículo 14, ele disse: escrevo estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou, olha que coisa linda, querido. Isso aqui é a base da nossa fé. A base da nossa fé é esta, está nesse versículo. Olha que coisa linda. É evidente que grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou na carne. Quem? Jesus. Foi justificado em espírito. Jesus. Foi contemplado pelos anjos. Jesus. Pregado entre os gentios. Jesus. Crido no mundo. Jesus. Recebido em glória. Veja, o que se manifestou em carne já era espírito vivente, ele já existia antes da fundação. O próprio João disse que ele é o Verbo encarnado antes da fundação do mundo. Ele é espírito justificado, não houve nele engano algum, não pecou contra Deus, pelo contrário, ele nem auto se justificou, mas justificou a muitos por meio do seu sangue, porque ele é justo. Crido e contemplado pelos anjos, os anjos o contemplam e reverencia pela sua autoridade, pregado entre os gentios, através da igreja, crido no mundo, a pregação do evangelho, recebido em glória, a majestade deste poder. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. É isto que o apóstolo Paulo está falando, da base da nossa fé, meu pastor. Interessante que essa fé, como nós lemos aí, o escritor disse que esta fé que anunciamos e que ela faz parte do embasamento da nossa vida cristã, ela é uma fé libertadora, encorajadora, dinamizadora e uma fonte inesgotável. E é uma fonte de vida inesgotável. Então somente a igreja poderá realmente levar, declarar, vivenciar esta fé que liberta, que encoraja, que dinamiza e que faz de cada ser humano que aceita, esse ministério da fé,
uma fonte inesgotável. Então, a igreja não teria como existir sem essa fé, que faz parte do seu embasamento. Amém? Glória a Deus. É isso que dá plena certeza e convicção que do papel que a igreja exerce no mundo. Veja, Jesus, quando falou no Sermão do Monte, Jesus também falou do sal da terra. Jesus falou do sal da terra. Ele diz: se o sal ele se tornar sem sabor, é lançado fora e jogado pelos homens e pisado pelos homens. O que Jesus está nos chamando é que eu e você sejamos este tempero, que sejamos a igreja que esteja fazendo estes princípios libertar, encorajar, dinamizar e gerar vidas. A igreja é isso. A igreja é isso. E essa é a base da nossa fé, conforme o apóstolo Paulo diz, não é? Que Jesus foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, quer dizer, Paulo foi este homem portador das boas novas aos gentios, crido no mundo, recebido em glória. Essa é a base da nossa fé. 1.1, querido, para a gente encerrar, e já vamos orar pela nação, né? Orar pelo Brasil e pelo mundo, e quero deixar esse aqui, ler juntamente com os irmãos. 1.1, a confissão de Pedro. Na base da fundação da igreja está a comovente confissão de Pedro, proclamada por Pedro, que reconheceu Jesus como Messias prometido, ao exclamar: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa confissão ocorreu num momento crucial. Jesus sabia que sua crucificação e que seus discípulos ficariam dispersos, e haveria grande resistência à sua igreja, a qual ele nomeia por meio de uma expressão figurada as portas do inferno. A declaração da fé proferida pelo apóstolo Pedro exaltou o poder do Filho de Deus para sobrepujar estas estruturas espirituais da maldade. Jesus havia tido uma grande e linda experiência ele havia estado no monte, ele havia se transfigurado, os discípulos haviam visto ele tinha toda a autoridade, todo o poder, a sua fama percorreu por todos os lugares, não é isso que a Bíblia diz? E Jesus pergunta quem ele era para os discípulos. Alguns dizem, olha, alguns é Jeremias, outro é Elias, outro é João Batista, e Jesus então disse: e vós? O que vocês dizem de mim? Pedro então faz essa declaração: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que coisa linda. Pastor, quer falar alguma coisa? Missionário, é o seguinte, a fé, ela só é realmente percebida, reconhecida, quando há uma confissão. Então, Pedro, esse primeiro apóstolo a confessar, e que bela confissão,
Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, para sermos quem nós somos, servos de Deus, filhos de Deus, nós tivemos e dioturnamente temos que fazer, repetir, a nossa confissão de fé. Nós confessamos. Hoje estamos aqui, sendo pela misericórdia utilizados por Deus para lhe levar este também ensino. Glória a Deus. Que nós fomos salvos algum tempo atrás. Então a fé, ela é reconhecida quando nós confessamos. E é interessante que Jesus disse: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que era Pedro, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então a gente percebe, os homens confessam, e o Espírito Santo confirma. É o Espírito Santo que confirma, né, esta confissão. Não foi tu, carne e sangue, quem te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. E depois a gente vê na sequência da igreja militante aqui na terra, o Espírito Santo confirmando esta confissão de fé através da vida de homens e de mulheres que seguiam a Cristo Jesus. Glória a Deus. Você veja, queridos, que logo a seguir da crucificação, os discípulos, eles se reuniram num lugar esperando o batismo do Espírito Santo. Então, Jesus ele afirmando que a igreja dele não em base do homem, não é no homem, mas nele. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro. Se você for procurar no original, ele vai dizer Petros, rocha, pequenas pedras. Sobre esta, quem? Ele, Pedro? Não. Sobre alguma coisa que está o quê? Posto sobre algo que está acima. Foi isso que Jesus disse. Eu estou sobre você, eu estou sobre o homem, eu estou sobre qualquer outra coisa. Jesus está acima. Preste atenção na palavra que ele diz: eu estou sobre. Jesus diz assim: sobre esta pedra. Pedro seria um daqueles que colocaria mais uma de todas as pedras que a igreja ao longo desse século tem colocado, mas sobre. Então ninguém, pastor, pode colocar nada além do que já foi colocado, porque em todos os momentos, em toda a história, nós estamos no sobre, algo que já está, algo que já existe, algo que já foi colocado. Augusto Comte disse que em 100 anos o cristianismo morreria. Coitado, não é? Ele morreu e depois de 100 anos o evangelho atingiu a Europa e sacudiu os alicerces daquele país. Tantos imperadores falaram que Jesus não era ninguém, que o evangelho e que o cristianismo acabaria. Olha o que aconteceu. Ontem eu estava conversando com uma irmã. Os que pensaram que iriam acabar com o cristianismo na China se convertem em 3 milhões de pessoas por mês na China.
os que pensaram que iria acabar com a igreja do primeiro, segundo século, os romanos, a igreja permanece até hoje. Os que pensaram que impediria a igreja a sua marcha, a igreja permanece até hoje. Sabe, querido, a igreja ela sobrepõe as portas do inferno. Não há diabo, não há mundo, não há carne, não há sistema, não há pecado capaz de sobrepor não a igreja, mas Cristo que está sobre a igreja. A igreja sobre Cristo, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amados, nós estamos encerrando nossa reflexão desta manhã, mas estamos só iniciando. Vamos continuar na semana que vem a Escola Bíblica em seu lar. Queremos também, durante a semana, fazer algumas lives. Estamos nos organizando para isso, nos preparando para oferecer a todos o de melhor. Mas eu quero lhe pedir, inscreva-se no nosso canal Sinai TV, no nosso YouTube. Precisamos de 1000 inscritos. O link está lá na inscrição, na descrição lá do vídeo. Você pode pegar lá na tela e ali fazer a sua inscrição. Não deixe, chegando, assim que nós concluirmos aqui, faça logo isso, tá bem? Precisamos de 1000 inscritos para poder fazer algo mais e melhor em favor da sua vida, do seu crescimento espiritual, da sua comunhão com Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos espalhados por este mundo afora, que acabou de nos ouvir e receber esta instrução. Que Deus os abençoe grandemente. E esse dia, não esqueça, estamos dedicando a oração, ao clamor em favor da nossa pátria. Amém? Não esqueça. Separe uns tempinhos, de 30 em 30 minutos, você faz um clamor, de 5 minutos, e a cada sequência, assim, até meia-noite. Amém? Não esqueça, tá bem? Precisamos ser esta igreja que leve esta fé, como nós vimos, libertadora. Uma fé que encoraja, que dinamiza e que faz do homem uma fonte de vida. Amém? Glória a Deus. Olha, quero deixar aqui essa linda música que eu não vou cantar, apenas vou recitar, no nosso cantor cristão. Minha pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo, és a minha perdição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, por ti o meu amor, que és o meu Deus, de excelsa graça, te dispense em seu favor. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria, ver feliz e mãe gentil, por vencer o seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava a gente que está na nossa bandeira, Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria amada, ou morrer pelo Brasil. Nossas lágrimas na nação brasileira é saber que o pecado ele é destruidor. O pecado ele tem uma força mortal. Ele destrói o ser humano. Ele destrói o corpo, a alma.
e o mais importante, o Espírito. Milhões de pessoas foram ao inferno de meia-noite às 6 da manhã ou agora mesmo. O que você vai fazer por elas? Mais nada. Mas cabe à Igreja de Cristo hoje, que ama esta pátria, que ama este país, que dê a sua vida em prol do Evangelho. Depois que passar esta fase, querido, deste momento que estamos vivendo, você e eu, como igreja, devemos ser diferentes do que fomos antes deste momento. Em Cristo Jesus, vamos orar em Cristo Jesus. Pastor, quer orar? Aleluia. Nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar pela pátria. Junte-se a nós nesta hora. Aleluia. Onde estiver, levante-se ou se ajoelhe, não diante da bandeira, mas diante do Deus dessa nação. Amém, queridos? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Faça isso agora, onde você estiver. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Pai de amor. Amém, meu Deus. Pai de misericórdia. Oh, Deus. Deus de toda consolação. Amém. Sabes o que passamos nesta hora. Aleluia, Jesus. Eu sei que Tu não tem os teus ouvidos fechados. É verdade, Senhor. Nem as tuas mãos retidas. Ó Deus, nesta hora, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos Sim, por Deus. esta nação, Senhor. Ó Deus, há coisas, há perigos eminentes, há notícias que correm, meu Deus, para, ó Deus, trazer a muitos de nós o medo, o pânico, mas nesta manhã clamamos, Em nome de aleluias a Ti, aleluia, Tu sabes que o povo que se chama pelo Teu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Tu ouvirás dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a terra. Ó Deus, nós temos confessado, ó Deus, o nosso pecado, como igreja, como cidadãos, temos prevaricado, Senhor, contra Ti. Oh, meu Deus, assim como Daniel disse, a nós só nos cabe o corar de vergonha. Mas o mesmo Daniel disse, a Ti pertence a misericórdia, aleluia, e o perdão. Aleluia. Olha para essa nação, perdoa os pecados, em nome de Jesus, Senhor. Pecados da feitiçaria, da idolatria, pecados do ocultismo, pecado do sangue inocente derramado, pecado da injustiça social e tantos outros pecados que os homens têm cometido contra Ti e contra o próximo. Ó Deus eterno, nesta manhã, sara a nossa nação. Amém, meu Deus. Sara a alma deste povo. Sara, Senhor. Sara, Deus, para que a terra também, aleluias, sofra as influências de uma nação sarada na sua alma e no seu coração. Aleluia, aleluia. Para que o ermo venha produzir, para, meu Deus, aleluias, aqueles lugares onde parece não existir mais vida, mais produção. Ó Jesus, venham, Senhor, aleluias, a manifestar, amém, a sua, amém, produção. Ó Deus, sabemos, amém, que nesta manhã há um coro, aleluias, de muitos que estão junto conosco.
onde estiver alguém te clamando, onde estiver alguém intercedendo nesta hora, meu Deus, nós te pedimos, fortaleça as nossas mãos. Amém. Fortaleça, meu Pai, os nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Abençoa o presidente da República, ó Deus, presidente Bolsonaro, os ministros que compõem a sua equipe, abençoe o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, abençoe os governadores e prefeitos. Oh Deus, todos indistintamente têm feito a sua parte, uns mais, outros menos, mas nesta manhã abençoe a todos. Leve estes homens a caírem aos teus pés, reconhecendo que tu és Deus, aleluia, que tu és Senhor. Oh, ensina a tua igreja a passar por esta crise, ó Deus, confiando plenamente em Ti. Amém. A tirar lições desse tempo, ó difícil, em nome de Jesus. Senhor, Tu és soberano. Se Tu quiseres que este vírus, ó Deus, seja detido, ó Deus, em um minuto, num instante Tu farás e arrancará. Mas se Tu quer refinar nossa fé, se o Senhor quer refinar o nosso caráter, que seja assim para a Tua glória. Nós declaramos, amém, que o Brasil é do Senhor Jesus. Toda praga, todo mal seja extirpado em nome de Jesus. Toda peste que ande na escuridão, toda mortandade que assola ao meio-dia, em nome de Jesus, sejam tirados, removidos, e nós voltemos, meu Pai, a viver uma vida, aleluias, de acordo com o Teu propósito. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, estamos encerrando, que Deus nos abençoe. Até a noite, nós estamos no nosso culto especial. Hoje nós temos a ceia do Senhor, né? E você esteja ligado, 19h, temos o culto especial de ceia, onde nós estaremos ceando, e ali também finalizando, colocando a nossa nação nas mãos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até mais, querendo Deus. Amém.